Bom dia, você que está interligado com a Escola Bíblica Dominical de nossa querida Igreja Batista de Neves. Hoje nós estaremos discorrendo sobre a 9ª lição deste trimestre. Lição escrita pela educadora Esmeralda de Oliveira Augusto. E o título de nossa lição de hoje é Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. O relato da história da rainha Esther é cercado por muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Amã. Nesse mundo, é possível que estejamos ou que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiança em Deus. Desse modo, sempre devemos ter em mente algumas lições, as quais nos mostram que mesmo quando a adversidade é a perversidade das pessoas más, devemos ser sábios e ter o nosso coração posto em Deus para vencermos. Essa é a experiência da rainha Esther e pode ser a nossa também. Primeiro, é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. O livro que conta a história da rainha Esther leva o seu nome. Ele mostra a história de uma jovem que, além de muito formosa, tinha o coração voltado para Deus. Ela fora criada pelo seu primo Mordecai, que cuida dela desde menina. Não sabemos algo acerca dos pais biológicos de Esther. No entanto, sabemos que a futura rainha foi ensinada a amar a Deus de todo o coração e mostrar o caráter dele às pessoas. Uma boa índole começa com uma orientação correta dentro do lar, ao passo que uma má índole começa com uma orientação incorreta vinda da própria casa. Em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora e assim começa a habitar no palácio real e ao longo do tempo a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles um homem chamado Amã. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther e trama planos contra ele. Abra sua Bíblia e leia justamente no livro de Esther, capítulo 3, de 1 a 15. Esther assume um grande risco em defesa de seu primo e do seu povo. E Amã acaba humilhado e morto. Em algum momento de nossa vida, vamos lidar com pessoas más. Elas poderão querer nos atingir, quer seja por inveja, por ciúmes, por tentarem competir conosco e até mesmo por um simples desejo de nos prejudicar.
No entanto, devemos manter o foco de quem nós somos e sobre o propósito de Deus em nossa vida. 2. É preciso conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Versículos 12 a 14 do livro de Esther. Nesses versos, descobrimos que estar em uma posição superior à do seu povo não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos de outros exemplos da Bíblia Sagrada: José, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Não somos diferentes. Vamos enfrentar o mesmo desafio. Mas o propósito de Deus é infalível em nossa vida. Quando o Senhor, na sua bondade, nos dá um lugar de destaque na sociedade, Ele tem propósitos para a nossa vida em relação ao seu povo. Assim foi na vida da rainha Esther. Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida. Sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. Manter-nos em foco nos propósitos de Deus nos ajuda a superar as perversidades humanas. Certamente, Deus quer nos usar para abençoar. Precisamos nos conscientizar de que para isso fomos salvos e temos uma missão. Devemos, portanto, nos concentrar em nossa missão. O momento no qual estamos vivendo em nosso país, onde os perversos agem mal à luz do dia, quando muitas vezes a injustiça é louvada e o direito negligenciado por pessoas que só pensam em si mesmas e em sua própria glória, o Senhor espera que possamos, como servos seus, descobrir o seu propósito para cada um de nós e que sejamos luzeiros no mundo. Não nos esqueçamos da palavra de Mordecai a Esther. Quem sabe, se para um tempo como este, não foste a escolhida. Esther 4,14. Assim, não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir com prudência. Esther 5, de 1 a 3. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. Muitas vezes, perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. A rainha Esther nos ensina que grandes vitórias contra a malignidade das pessoas exigem grande sabedoria vinda de Deus. A coragem e a sabedoria nos levam a grandes vitórias. Terceiro, quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor. Esther amava a Deus. Apesar de casada com um rei pagão e temperamental,
assim que tomou conhecimento da conspiração para matar os judeus, fomentada por Amã, teve um momento de fraqueza e pensou no perigo de comparecer diante do seu marido, o rei, arriscando sua própria vida. Esther 4, de 9 a 11. No entanto, após ouvir a advertência do seu próprio Mordecai, seu primo, não pense que se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Esther 4,13. E morrerá imediatamente. Esther toma posição e declara: consagre o povo para o jejum, e eu jejuarei com as minhas servas, e irei ter com o rei. E afirma: se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4, 15 a 17. Não podemos nos calar diante da perversidade. Ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Era urgente agir em favor do seu povo e lembrar-se de que a perversidade humana precisava ser enfrentada com coragem e fé no Senhor. De igual modo, nos dias em que vivemos, precisamos olhar para o perigo que nosso povo passa e agirmos com urgência, fé e destemor. Se nos calarmos, se não nos posicionarmos, o mal vencerá. Mas se agirmos com a coragem que vem do Senhor, as adversidades serão superadas. 4. Diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar o Senhor. Versículos 15 e 16. Uma terceira lição que aprendemos com a rainha Esther e sua experiência de vitória contra a malignidade humana é o fato de aquela foi uma vitória da oração. Cantamos um cântico de um autor desconhecido que afirma: aleluia, Deus atende oração. Aleluia, Deus atende oração se buscarmos com fé em nome de Jesus. Aleluia, Deus atende oração. Atende oração. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com suas servas. Diferente de nossos dias, quando o nosso povo não dá a devida importância à oração. Algumas pessoas podem considerar que oração seja gritaria, como se Deus fosse surdo. Gritaria, como se Deus fosse surdo. Outras amam um momento de louvor no culto da noite e ainda assistem aquelas que nunca participam desse momento e querem vencer os perversos do nosso tempo com passeatas ou louvorzão. Todas essas práticas podem até permear resultados positivos. Todavia, poucas permitem mais intimidade com Deus e vitória se comparadas à oração. Podemos mencionar que em alguns lares
perdeu-se o costume do culto doméstico, onde os pais oram junto com os filhos. As famílias que desejam vitória na vida, filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida. Para tudo isso é mister crer e praticar a oração, não só em momentos de adversidade, mas termos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vitória. Em conclusão, portanto, aprendemos com a rainha Esther que devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Devemos agir com destemor diante da perversidade. Devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus 21, 22, e tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Lucas 1, 13, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Atos 1, 14, todos estes perseveraram unânimes em oração. Efésios 6:18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E Colossenses 4:2. Continuem em oração com ação de graças. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida, agiu com determinação e urgência, buscou ao Senhor com oração diante da adversidade. Ao sermos provocados pela perversidade humana, precisamos agir como a rainha Esther. Para pensar e agir. Primeiro, você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida quando Ele o salvou por meio de Cristo? Segundo, você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja? Qual é? Como tem usado diante do povo que está prestes a morrer? Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pela perversidade humana? Você tem agido com coragem diante de tais situações? 4. Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? É a lição que nós podemos, evidentemente, passar a praticar como praticou a rainha Esther. Que Deus a todos nos ilumine, nos guarde e nos abençoe.